Olá, estudante. Tudo bom com você? Espero que sim. Estamos agora na página 25 do material Rio Educa, da disciplina de Língua Portuguesa do nono ano. No próximo texto, você vai ler uma crônica. Além de falar de uma fruta específica, o texto contém humor. Texto 10. Musa Parasidíaca, Tatiana Belink. Hoje, na quitanda, vi duas donas de casa pondo as mãos na cabeça. 36 cruzeiros por uma dúzia de bananas. É o fim do mundo, onde já se viu uma coisa dessas. E a conversa continuava nesse tom. Mas eu fui e paguei prazerosamente o preço de um cacho dourado. Tudo está pela hora da morte, concordo. Mas banana não. Acho que nunca a banana será cara demais para mim. E eu conto por quê. Para mim, a banana é bem mais que aquela fruta amarela, perfumada, de polpa alva, macia e saborosa, que se apresenta numa abundância nababesca em cachos e pencas. O aspecto, o sabor, o perfume da banana estão indissoluvelmente associados com minha infância longínqua na terra nórdica de onde eu vim, nas praias do Mar Báltico. Naquele tempo, naquele lugar, uma banana era uma novidade e uma raridade. Numa certa época do ano, ela aparecia na cidade, em algumas casas muito finas, solitária e formosa, exposta na vitrina. Solitária, sim, uma de cada vez. E uma banana custava uma quantia fabulosa, porque meu pai comprava mesmo uma só e a trazia para casa, onde ela era admirada e namorada durante horas, para depois ser solenemente descascada e repartida em partes milimetricamente iguais entre nós, crianças, que a saboreávamos lentamente, conservando o bocadinho de polpa suave na boca o mais possível, com pena de engoli-lo. Imaginem, pois, o meu espanto maravilhado ao desembarcar do navio no Porto de Santos e dar de cara com todo um carregamento de bananas, cachos e mais cachos enormes, num exagero de abundância que só em contos de fadas. Naquele dia, me empachei de bananas até quase estourar. Foi aos 10 anos de idade, a minha primeira grande impressão gastronômica do Trópico de Capricórnio, e nunca mais me refiz dela. Até hoje sou fiel ao meu primeiro amor brasileiro, a banana. Se eu fosse poeta, como Pablo Neruda, por exemplo, que escreveu Ode à Cebola, eu escreveria uma ode à banana. E não estou sozinha neste meu entusiasmo pela mais brasileira das frutas, porque se eu não tivesse razão, os cientistas, que não são as pessoas mais sentimentais do mundo, não a teriam batizado com o nome poético da musa, de musa paradisíaca. Texto adaptado. Glossário. Cruzeiro era uma moeda antiga, nababesca, luxuosa. Nórdica se refere ao norte da Europa, e ode é um poema com elogios. Número 1. Qual é o tema dessa crônica? É o gosto que a narradora personagem tem, desde criança, pela fruta banana. Número 2. No primeiro parágrafo, qual é a função das aspas? Lá no primeiro parágrafo. Veja. Hoje, na quitanda, vi duas donas de casa pondo as mãos na cabeça. 36 cruzeiros por uma dúzia de bananas. É o fim do mundo, onde já se viu uma coisa dessas. Então, a função das aspas é trazer a fala das donas de casa, espantadas com o preço da banana. Número 3. Que efeito de sentido tem a palavra destacada em? E a conversa continuava nesse tom. Tom, a palavra tom no texto tem sentido de reclamação. Número 4. Como a musa paradisíaca é descrita nesse texto? Como uma fruta amarela, saborosa, perfumada, de polpa alva e macia, lembrando que alva é sinônimo de branca. Número 5. O elemento coesivo em uma banana era uma novidade e uma raridade apresenta qual sentido? Sentido de adição, de soma, ok? Número 6. Por que a narradora sempre comprará bananas, mesmo custando caro? Ela tem um imenso gosto pela banana e sempre a comprará, por causa dessa, digamos, memória afetiva e de toda a bagagem de vida que ela traz consigo lá da região nórdica. Número 6.
Não, número 7. Acho que nunca a banana será cara demais para mim, há um fato ou uma opinião? Explique. Existe uma opinião. Trata-se da memória de infância da narradora. Agora, na página 26, número 8. A que se refere a palavra destacada em numa certa época do ano, ela aparecia na cidade. Ela é a palavra destacada. Ela quem? Ela, a banana. Então, como resposta, você vai escrever refere-se à banana. Número 9. Por que o pai da narradora comprava apenas uma banana? Bom, podemos dizer que a fruta era muito cara no país onde ela morava. E por esse fato, por esse motivo, o pai dela só comprava uma banana. Número 10. No início do 5º parágrafo, que sentido tem o uso expressivo da forma verbal imaginem? É uma ordem, uma injunção. Injunção é a mesma coisa que ordem. Quando eu peço para você imaginar ou para vocês imaginarem, eu digo imaginem. Então, é um pedido, uma ordem, uma injunção. Número 11. Qual foi a consequência vivida pela narradora quando desembarcou do navio no Porto de Santos? Foi o fato de que ela ficou surpresa ao ver um carregamento enorme de bananas. Número 12. Que episódio narrado no 6º parágrafo apresenta efeito de humor? E por que isso acontece? Repare que são 2 perguntas, porque são 2 pontos de interrogação, hein? Para a primeira pergunta, nós temos que o episódio apresenta um efeito de humor, né? Que episódio? É o episódio da chegada ao Porto de Santos. E por que isso acontece? A narradora comeu bananas demais. Por isso, porque a narradora comeu bananas demais. Número 13. Se eu fosse poeta, que sentido o elemento coesivo transmite? Assim como no vídeo passado, acontece aqui também. Este termo, esse elemento coesivo, o se, transmite um sentido de condição. Número 14. No penúltimo parágrafo, que comparação é feita pela cronista? Vamos ao penúltimo parágrafo. Se eu fosse poeta, como Pablo Neruda, por exemplo, que escreveu Ode à Cebola, eu escreveria uma ode à banana. Então, vamos lá, número 14. Que comparação é feita pela cronista nesse penúltimo parágrafo? A comparação é ela ser poeta, tal como Pablo Neruda. Número 15. No último parágrafo, há um fato ou uma opinião sobre os cientistas. Por quê? Existe uma opinião. Os cientistas seriam os mais sentimentais do mundo. Número 16. Que argumento, que motivo é utilizado pela cronista para chamar a banana de musa paradisíaca? Que argumento é usado? O fato de a fruta ter sido batizada pelos cientistas. Esse é o argumento usado para chamar a banana de musa paradisíaca. E depois nós temos aqui o texto 11. O texto lido também nos faz pensar que podemos escrever sobre qualquer tema, mesmo que seja sobre o gosto por bananas. Por falar em escrita e imaginação, leia a tirinha a seguir. Como foram minhas férias. Aí temos um garotinho aqui pensando, e depois ele apresenta no segundo quadrinho o seguinte: fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo o mundo e escalei montanhas, ganhei prêmios, e tudo isso no mesmo videogame. Olha a linguinha para fora. Número 1. Observe a postura física do personagem e diga o que ele está fazendo. O personagem está escrevendo sobre as suas férias. Número 2. No primeiro quadrinho, qual é a função desses 2 pontos? Os 2 pontos enumeram as atividades realizadas nas férias. Ou você pode dizer que esses 2 pontos introduzem, apresentam quais foram as atividades feitas nas férias. Número 3. O que significam as reticências no segundo quadrinho? Veja a reticência bem aqui. As reticências significam que o personagem teria feito outras atividades. Número 4. O que na tirinha gera o efeito de humor?
é o fato de o personagem ter feito atividades comuns ao ar livre pelo videogame, né? Tudo isso no mesmo videogame. E então, texto 12, aqui ao final da página 26. Texto 12, e temos essa imagem. Descreva, número 1, descreva o que você vê no texto 12. Bom, uma possível resposta é a seguinte: uma pessoa está em frente a um computador e toma notas em um papel, e escreve em um papel. Aparentemente esse computador está desligado, não é? Compare os textos 11 e 12 agora no número 2. Você pode dizer que o texto 11 é verbal e não verbal. O texto 11, que é este aqui, verbal e não verbal, lembra? É um texto verbal porque tem palavras e não verbal porque contém esse desenho, essas imagens. E o texto 12? O texto 12 é não verbal. Ambos falam sobre o quê? Falam sobre a escrita, certo? E chegamos ao final da página 26. No próximo vídeo, nós vamos abordar o texto 13, que está na página 27. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante, reforçado alguns conceitos. Se cuide e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.